Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém, contigo também. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gratidão ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Amém? Diante do Senhor, nesta noite, nós vamos nos apresentar como oferta agradável ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor nos fala em Efésios 5, versículo 15. O Senhor nos fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E no 21 o Senhor vai nos falar assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Glória a Deus. Nós vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou nessa noite. Nós cremos que a glória do Senhor encherá a casa do Senhor, e todos nós sairemos daqui impactados com a presença do Senhor neste lugar. Amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Agora nós vamos apresentar ao Senhor nessa noite o nosso coração. Que nós venhamos esvaziar de tudo aquilo que nós vivemos até aqui. Nós cremos que o Senhor tem um maná para nos entregar nessa noite. O Senhor tem uma água viva para saciar a nossa sede nessa noite. E através da palavra do Senhor nós sairemos daqui renovados, transformados e fortalecidos para a glória do nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nessa noite nós apresentamos ao Senhor a nossa vida, apresentamos ao Senhor o nosso coração. Que o Senhor venha nos limpar, nos purificar. Que o Senhor nessa noite use o teu servo. Que a palavra do Senhor venha falar conosco. Que a voz do Senhor, ó Pai, seja audível aos nossos ouvidos. Que possamos ouvir o Senhor. Que possamos nos desligar de tudo aquilo que não provém do Senhor. De tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, Senhor. Que nessa noite o Senhor, ó Pai, fale conosco. Que a glória do Senhor encha a tua casa. Que o Espírito Santo venha ministrar em nossos corações. Que possamos, ó Pai, sair daqui, Senhor, renovados, fortalecidos e impactados pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus nós vamos receber o ministério de louvor adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Receberam e aos
somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou. Deu-lhes o direito de se tornarem os meus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Somos os teus filhos, somos os teus filhos, somos os teus filhos, somos os teus filhos. O Pai me adotou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar
Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele Pra sempre. e nada vai me separar do teu grande amor. O Pai me adotou, Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, Teu amor me encontrou. oh, Eu era órfão, hoje sou filho. aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver.
outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. santo, Santo, Deus poderoso. santo, Santo, Deus poderoso. Yahvé, 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 Ele é todo poderoso. Yahvé, 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 Ele é o todo poderoso. Yahvé, 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 Ele é o todo poderoso. Yahvé, 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 Ele é o todo poderoso. Ele é o Todo-Poderoso.
Ele é o meu Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Yahvé, 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 Yahvé. Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso. Yahvé, 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 Yahvé. Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acenda um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acenda um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Não há outro Lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. acenda um fogo em meu coração que não resistirei, Não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. acenda um fogo em meu coração que não resistirei, não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia.
jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, Jesus. Vamos receber o pastor João louvando ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus. glória a Deus. Santo nome. Irmãos, paz seja convosco. Amém. Contigo também. Aos nossos irmãos que estão participando conosco em casa, que Deus abençoe, paz seja convosco. E eu quero o convite estendendo não somente para aqui, né, para casa, no trabalho, as pessoas que participam conosco. Eu quero fazer um alerta, né, para você que está acompanhando, participando do culto. Se você puder pegar a sua Bíblia, né, estar com ela perto, ou então até mesmo uma caneta, um caderno, para você anotar os versículos que são mencionados, falados aqui no culto. Porque muitas vezes nós falamos e a pessoa não entendeu e acha que talvez é diferente, não é
a sua Bíblia que está em casa, que você está em casa, tem sua Bíblia da mesma forma. Então, seria bom, né, ser o nosso convite nessa noite, não só hoje, mas nos ensinos de quarta-feira, você fica atento a pegar a sua Bíblia, um caderno para anotar, porque você vai acompanhar o culto de uma maneira praticamente presencial, né? Presencial, você está participando do culto e depois pode tirar suas dúvidas, lendo a Bíblia, conferindo o que foi pregado aqui, se está verdadeiramente na Bíblia e o que nós estamos pregando. Porque a palavra de Deus, ela fala que, lá em Apocalipse capítulo 22, 18, que aquele que tirar as palavras da profecia desse livro, o Senhor, ele tira o direito da árvore da vida. Mas aquele que acrescentar também, ele acrescenta os flagelos que estão escritos na Bíblia. E é por isso que nós devemos pregar a palavra de Deus conforme ela está escrita aqui. Então, que sejam bem-vindos em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, e aplaudindo ao Senhor nessa noite, vamos receber nosso irmão Wesley, que vai estar transmitindo a palavra. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Quem está feliz na presença do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada irmão, cada irmã que se encontra aqui nessa noite. Quero agradecer a Deus também para todos os irmãos que estão sintonizados, né? Sintonizados conosco aqui nas mídias sociais daí aqui Bairro Pires, né? Você que está nos assistindo, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Sem mais delongas, eu quero convidar todos os irmãos a abrir comigo a Bíblia lá em Mateus capítulo 3, por favor. Glória ao nome do Senhor. Mateus capítulo 3, versos 11. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Mateus capítulo 3, versos 11. Quem não conseguir encontrar, pode acompanhar, né, na televisão. Está ali o texto. Eu vou estar lendo aqui na Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor: Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse relato poderoso de João Batista, ele está falando de uma pessoa que ele falou que não é digno nem de trabalhar de escravo, que era a função de quem levava sandálias. E eu vou ler novamente o capítulo 3, o versículo 11, a parte B, diz assim: Não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Interessante, né? Coisas idênticas, mas ele está falando de duas coisas aqui. Por isso eu quero que todos repitam comigo: Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Repita comigo: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem crê na palavra de Deus? Quem acredita que realmente João Batista disse isso para o povo da Judéia? Se você realmente acredita que isso aqui é a palavra de Deus, não só você aqui na igreja, mas você que está em casa, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor por esta palavra. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e amado Pai, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada neste momento. Meu Pai, todo este povo que veio aqui não veio aqui para ouvir o homem falar.
Pai, todo este povo que vem aqui, vem para ouvir o Senhor falar. Pai, estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama o Teu Espírito Santo, esse mesmo Espírito aqui profetizado por João Batista, Senhor. Envia a Tua palavra nessa noite, meu Deus, com poder, com autoridade. Que a Tua palavra venha cumprir, Senhor, o resultado para o qual está sendo enviada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado, cumprimente ele, diga que bom que você veio. Que maravilha que você veio, varão. Amém. Pode se sentar, fica à vontade. Glória a Deus. Aleluia, que bom. Estou muito feliz de ver você aqui. Estou muito feliz. A palavra do Senhor diz assim, para torcer para que a vossa fuga não seja no inverno, né? Em momentos tão frios, a igreja mesmo assim está buscando a presença do Senhor. Isso é muito importante. Estou muito feliz com a sua presença aqui nessa noite. Glória ao nome do Senhor. A voz minha está chegando perfeitamente aí atrás, está dando para me escutar certinho? Irmãos, eu quero falar hoje a respeito de um tema muito importante no cristianismo. Um tema extraordinário. Todas as vezes que a gente fala de salvação na nova aliança, a gente tem que falar de 3 coisas essenciais. A primeira é o batismo com água. Jesus disse assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus disse assim para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas também não posso deixar de falar da Santa Ceia, porque João escreveu que aquele que não come a carne e não bebe o sangue de Cristo não tem parte com ele. E eu também não posso deixar de falar da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que não tem o Espírito, Deus não está com ele. Então, todas as vezes que eu uso o termo salvação, eu tenho de falar de 3 coisas essenciais para a gente entrar no reino do céu: batismo nas águas, Santa Ceia e o batismo com o Espírito Santo. Essas 3 coisas testificam quem é salvo. Amém? E hoje eu quero falar do batismo com o Espírito Santo. Infelizmente, irmãos, infelizmente, nunca se blasfemaram tanto do Espírito Santo como nos dias de hoje. Nunca tiveram uma interpretação tão errada do que é Espírito Santo como é nos dias de hoje. Infelizmente, isso só acontece porque as pessoas têm se esquecido da palavra de Deus e têm acreditado em homem. Infelizmente, as pessoas têm invertido aquilo que o Espírito Santo realmente faz dentro da igreja. Eu quero aprofundar dentro dessa passagem hoje. Eu quero que você saia daqui instruído. E você vai fazer um raio-x de você mesmo, se você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, não mediante aquilo que eu disser, mas mediante aquilo que você vai ler e as Escrituras vai te ensinar. Quando a gente fala de Espírito Santo, eu sei que a igreja estremece, porque o próprio Jesus disse, né, que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não vai ter o perdão de Deus. E esse texto também é muito mal interpretado pela igreja. A igreja às vezes não entende o que esse texto quer dizer. Eu falo no contexto geral. Mas eu saí do monte, a gente estava numa vigília, e eu fiquei até quase 4 horas da manhã, até 3 e pouca da manhã no monte. Eu falava muito com o Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente ser cheios do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que tem o poder de te convencer do pecado, do juízo e da justiça.
É só o Espírito Santo que vai lá na sua casa e arranca você da sua casa e traz você aqui para ouvir o culto. É só o Espírito Santo, Reinaldo, que tira a preguiça e fala assim: Reinaldo, você vem de manhã, mas você vem de noite também, tocar. Isso não é uma função nossa. É só o Espírito Santo, Valtinho, que faz você ter essa alegria de pegar o ônibus e falar: eu vou buscar o povo para a casa do Senhor. O homem não consegue fazer isso. Falava com o pastor da minha conversão, que eu saí de casa, a gente emociona, foi aproximadamente 14 anos atrás. E eu falei que esse mesmo Espírito Santo, o Senhor vai me guiar qual igreja que eu vou entrar. E eu saí andando a pé lá de casa. E fui passando. Na hora que eu cheguei perto do Wilson, eu pensei em descer, porque tinha uma igreja logo embaixo. Mas eu lembrei da igrejinha que tinha cá no final do Pires. E por coincidência o Senhor me trouxe aqui. E eu lembrava, né, pastor, agora há pouco, quem faz isso não é a gente, é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Quem te convenceu que a idolatria é errado não foi o homem, foi o Espírito Santo. É Deus, é Ele que nos guia. Meus irmãos, essa palavra aqui no grego significa Paracletos, que traduzido significa aquele que consola, ou consolador. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental dentro da igreja. Mas eu te faço a pergunta: você sabe quem é o Espírito Santo? Você conhece ele? Você já sentiu a presença dele? Eu acredito que todos aqui já sentiu a presença. O Espírito Santo, como muitos pensam, ele não surge no Novo Testamento. O Espírito Santo, irmã Sueli, ele está presente desde a criação do mundo. O Espírito Santo não é uma coisa que aconteceu em Atos 2 apenas. O Espírito Santo, já no Antigo Testamento, a gente vê várias passagens com o Espírito Santo de Deus atuando. Não da forma que a gente vê no Novo Testamento, mas a gente vê. Vamos comigo lá no livro de Gênesis, por favor. Rapidinho, no capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2, aqui no comecinho da Bíblia. Vamos ler aqui. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que coisa linda. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse mesmo Espírito Santo aqui. Então, lá no começo do mundo da criação, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus conversando consigo mesmo, com a Trindade. Então, irmãos, o Espírito Santo não é uma coisa que aconteceu só no Novo Testamento. Se a gente pegar uma passagem bíblica também aqui, vamos comigo lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Eu vou até acompanhar pela televisão aqui, que vai ser mais rápido. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia diante, o Espírito do Senhor se apoderou de quem? Está vendo Davi aqui já recebendo o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento? Então o Espírito Santo, ele não é uma coisa que só aconteceu no Novo Testamento. O Espírito Santo acontece já no Antigo Testamento. Quando um jovem chamado Bezalel, ele vai construir a Arca da Aliança, né? Ele vai construir os utensílios sagrados da casa de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que é o Espírito também de sabedoria, se apossou de Bezalel. Eu quero que você vá comigo, vamos comigo rapidinho lá, Reinaldo. Abre comigo lá no livro de Números, aliás, no livro de Êxodo, perdão. Capítulo 31, versículo 1. Rapidinho. Êxodo capítulo 31, versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 2: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 3:
e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício. 4. Para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre. 5. E em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. A Bíblia diz que Deus vai encher Bezalel de sabedoria, mas do Espírito de Deus. Eu não vou citar todas as passagens, que são muitas, mas a atuação do Espírito Santo, ela não começa em Atos como muitos acham. Ela já começa no Antigo Testamento. Pessoas eram batizadas no Antigo Testamento. Porém, uma diferença, porque no Antigo Testamento, quem que era o povo de Deus? Os judeus. A salvação era para os judeus, a promessa era para os judeus. Ainda que muitos gentios eram salvos, a salvação era para os judeus. Já no Novo Testamento, por que o Espírito Santo está na sua vida hoje? Porque Jesus não veio para salvar só os judeus. Ele veio para salvar o mundo. E aí que entra o trabalho do Espírito Santo, e nós vamos ver daqui a pouco. Levanta a mão quem sonha muito aqui. Você sabia que é o Espírito Santo faz isso aí? Você sabia que é uma promessa disso aí de Deus? Vamos comigo lá no livro de Joel, rapidinho, no capítulo 2, versículo 28. Se você tiver dificuldade, acompanha ali, mas está lá no Antigo Testamento, 2:28, por favor. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Eu até quero que você grife isso aí na sua Bíblia, porque isso aqui é uma profecia que João Batista está repetindo, amém? Essa é a profecia de Atos 2, então grifa aí na sua Bíblia. E há de ser que nos últimos dias, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Olha a promessa do Espírito Santo para todo mundo. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. E também sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Essa promessa do Espírito Santo para todos, ela não começa também com João Batista. Ela começa com quem? Com o profeta Joel profetizando. Eu vou derramar o meu Espírito e as pessoas vão sonhar. As pessoas vão ter visões. As pessoas vão profetizar. Não vai ter mais distinção de homem e mulheres, porque quando a gente, igual eu falei, a gente vê algumas igrejas dizendo que mulher não pode ser pastora, que mulher não pode ser líder, que mulher é isso, que mulher tem que ser obediente, que mulher tem que ficar do lado de baixo. Possivelmente pegaram essa passagem aqui, Reinaldo, e rasgaram e jogaram fora. Porque a Bíblia está dizendo que as mulheres também vão profetizar. E a profecia do Novo Testamento é pregar o Evangelho. É por isso que as filhas de Filipe eram profetisas. É por isso que Priscila era pastora da igreja de Roma. Porque a Bíblia não diz Áquila e Priscila, a Bíblia diz Priscila e Áquila. E há uma confusão no mundo espiritual por causa disso. Mas o que é o Espírito Santo, irmão Wesley? Porque João Batista está dizendo que vai vir um depois dele, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que é isso? Nós sabemos que Jesus veio à terra. Jesus morreu por mim e por você. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Mas Jesus deu uma ordem. Escute bem. Jesus deu uma ordem. Ele disse assim: ide por todo mundo, anuncie o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Vocês expulsarão demônios em meu nome. Vocês também falarão novos idiomas.
vocês vão fazer grandes sinais. E se crer, maior ainda do que eu fiz. Mas como assim? O que é isso? Como que homens, pastor João, analfabetos, e espalhar o evangelho para o mundo? Se já naquele tempo de crise existia vários idiomas. Como que homens, pastor, que nunca cursou medicina, e olhar para uma pessoa coxa, para uma pessoa doente, ia falar assim: levanta e anda? Com que poder que é esse, Valtinho? Para isso precisa de quê? Do Espírito Santo. Eu quero agora, irmãos, falar algo que talvez vocês vão ficar chocados. Eu fiz aqui um resumo. É óbvio que eu não vou ler toda essa apostila que eu fiz, mas eu quero dizer a função do Espírito Santo. E eu quero que você faça uma distinção para mim. Eu quero que você coloque na tela aqui, por favor, Mateus 3:11. Por favor, faz uma separação. Você que está em casa aqui, ó, com o Espírito Santo e com fogo. Está vendo que é duas coisas? Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Não está falando só de uma coisa. Ah, eu sou batizado com o Espírito Santo e já tenho fogo. Eu quero que você observe esse detalhe. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeira função do Espírito Santo dentro da igreja. Abra comigo João capítulo 16, versículo 7. Por favor, Reinaldo. João capítulo 16, versículo 7. Quem tem dificuldade de achar, acompanha ali, por favor. João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A função do Espírito Santo dentro da igreja, repita comigo: convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro, do pecado, porque não crê em mim. Como que o mundo vai acreditar em algo que eles não conhecem? Quem convence? O Espírito Santo. Ponto. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo será julgado. Quando a gente sente o poder do Espírito Santo dentro de nós, a gente pensa duas vezes em pecar. A gente sabe que tem um Deus que é o juiz justo, que vai julgar segundo as nossas obras, que Ele é justo. E a gente sabe que Deus vai exercer sua justiça. Então, guarda isso aí, que eu estou lendo a Bíblia. Quando Ele vier, quando a igreja receber o Espírito Santo, o primeiro sinal é o quê? Convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Mas o que é esse batismo com fogo citado por João, irmão Wesley? O que seria isso? Lucas capítulo 24, versículo 49. Rapidinho. Jesus está dando uma ordem para os discípulos. Lucas capítulo 24, versos 49. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Coloca aí do lado da sua Bíblia: fogo é igual a poder. Amém? Fogo é igual a poder. Você sabe o que está acontecendo dentro da igreja hoje? Pastor Marco Aurélio, sabe o que é que está acontecendo? As pessoas estão confundindo sentir a presença do Espírito Santo com ser batizada com fogo. As pessoas estão confundindo. Porque, quer um exemplo? Se a gente fazer uma busca pelo Espírito Santo aqui, como é falado,
e a gente começar a glorificar o nome do Senhor, a gente dá espaço, você vai chorar, você às vezes pode até gritar, porque a sua carne física, ela não está preparada para ter contato com o mundo espiritual, porque o próprio Deus diz que carne e sangue não herdam do reino de Deus. Então é natural que quando a pessoa sente a presença do Espírito Santo, ela se emociona, a pessoa, ela muda até o perfil dela. Mas há uma diferença, irmão Anderson, gigantesca em ser batizado com fogo e sentir a presença do Espírito Santo. Por isso que lá em Mateus 3,11 está: o Espírito Santo, aquele que convence, mas o revestimento de poder é outra conversa. Isso é outra conversa. Irmão Wesley, como que eu sei que a pessoa é batizada com o Espírito Santo e com fogo? Como que eu sei? Você vai descobrir daqui a pouco. Você vai descobrir daqui a pouquinho. Jesus está dando uma ordem para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Os apóstolos já tinham o Espírito Santo? Sim. Você acha que Pedro ia largar a rede por ele mesmo e ia sair atrás de Jesus à toa? Vocês acham mesmo, igreja? E outra, uma pessoa que já sentiu a presença do Espírito Santo, se ela não permanecer firme, o inimigo pode tomar aquilo ali. Pode. Judas Iscariotes fez até sinal em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que um corpo não pode ter dois senhores. Ou você há de agradar um e desagradar o outro. E Judas Iscariotes queria ter o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo dava lugar para Satanás usar ele. Aí deu suicídio. Infelizmente. Mas a Bíblia diz que era para os discípulos ficar em Jerusalém até do alto sejais revestidos de poder. Que poder que é esse? É o que eu acabei de dizer. Como homens humildes iam espalhar as boas novas, ia falar novos idiomas, como homens humildes iam curar em nome de Jesus, porque lá em Marcos 16:15 não está escrito, a partir do versículo 16, que eles iam ter poder de curar, de tomar alguma coisa envenenada, que não ia morrer. Não é isso, igreja? Quem aqui já recebeu alguma cura, levanta a mão aqui, por favor, em oração. Eu também já fui curado em oração, e eu já recebi esse milagre de Deus. E confesso que quem orou para mim, eu acho que nem o ensino médio tem. Nem o ensino médio. É esse tipo de poder. Mas para que poder? Para que ser batizado com fogo, irmão Wesley? Para fazer a obra de Deus. Essa é a função do poder. Quer um exemplo? Vamos comigo em Atos 2 rapidinho. Versículo 1. Atos 2:1. Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Você lembra do batismo de fogo de João Batista? As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Opa, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Não em línguas estranhas. Começaram a falar em outros idiomas. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam judeus, varões religiosos de todas as nações da terra, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então tinha estrangeiro lá que falava em árabe, tinha discípulo falando em árabe. Tinha estrangeiro lá que falava inglês, tinha algum discípulo falando inglês. Só exemplo, tá?
Tinha alguém falando em grego, tinha algum discípulo que estava falando em grego. Porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Mas o que a gente vai ver aqui? Que Pedro, depois de receber o Espírito Santo, ele vai começar a pregar as boas novas do reino. Aquele homem covarde que negou Jesus 3 vezes, agora cheio do poder de Deus, vai pregar com uma tal autoridade que 3.000 almas vai se converter com aquela pregação. Isso é ser batizado com fogo. Um dia Pedro e João não queria pregar para ninguém não, Stênis. Não, vou só ali no templo orar. Você vai ter esse poder. Pedro e João não queria pregar para ninguém não, vou só ali orar. Mas quando eles estão chegando ali próximo na porta, está ali um aleijado. E o aleijado olha para eles, esmola. Eu sou aleijado, eu não ando, só uma esmola. Os caras agora estão revestidos de poder, pastor João. Os homens agora estão cheios do Espírito Santo. Ó meu amigo, olha para nós. Olha para nós mesmo, nós somos da Galileia. Nós somos pescador, nós não tem nada. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho poder, eu sou revestido de poder, eu sou cheio do Espírito Santo. O que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo e anda. E aquele homem que era coxo, aleijado, ele dá um pulo e sai pulando igual uma rã, glorificando o nome do Senhor. Este é o batismo com fogo. Você quer saber se uma pessoa é cheia do poder de Deus, irmão Edson? O que Jesus ensinou? Pelas árvores conhecereis os frutos. Eu não empolgo com emocionado dentro da igreja. Eu não empolgo com gente que grita para mim, tanto fez e tanto faz. Não que a pessoa não seja cheia do Espírito Santo. Eu quero ver os frutos disso aí. Eu quero ver os frutos. O Senhor não está interessado em ações do Espírito Santo dentro da igreja. Ele está interessado em almas que esse revestimento vai produzir. Isso é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. A pessoa que é revestida de poder, a visão dela é sempre para a obra de Deus. Uma pessoa, Reinaldo, que ela é cheia do Espírito Santo, ela quer que as outras pessoas conheçam o caminho que ela está seguindo. Porque senão, irmãos, não é batizado com fogo. Não é. Eu quero que hoje todos sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Mas não como as igrejas ensinam. Não há base bíblica para batismo com fogo. Esses batismos que as igrejas estão fazendo, rodopiando, pulando para lá e para cá, gritando, chutando cadeira para o alto, balela. Isso não significa revestimento de poder. E as pessoas vão ficar chocadas com o que eu estou falando, mas não tem base bíblica. E se não tem base bíblica, é invenção humana. O Espírito veio com uma função: convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que ele age com gemidos inexprimíveis. Uma pessoa que ela é batizada com fogo, ela vai ter alguns dons para a obra. Quer que eu te mostre? Vamos comigo lá em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Olha a manifestação do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, por favor. Vamos lá. Vamos ver se existe pula-pula aqui nesse texto aqui. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que eram gentis levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Deus, naquele momento que você estiver pregando para alguém, vai te dar sabedoria. E isso é batismo com fogo. Amém? E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. A outra a operação de maravilhas. A outra a profecia. A outro dom de discernir os espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outra a interpretação das línguas. Olha que coisa interessante. Olha o que o Espírito Santo faz. É isso que nós devemos ser cheios. Nós temos que revestir de poder para curar as pessoas. Nós temos que revestir de poder para levar as boas novas às pessoas. O que é fogo? Por que João Batista fala que é fogo, Valtinho? O fogo serve para quê? Para aquecer. Mas o fogo serve também para purificar. Os fogos servem para isso. Um ouro, quando ele vai se tornar ouro, ele passa por um processo de várias vezes, sendo queimado, para tirar as impurezas. E mesmo assim ele não fica 100% perfeito. Assim somos nós. O batismo com fogo, ele nos reveste de poder. Quando o apóstolo Paulo diz revestir de toda a armadura de Deus, é mais ou menos isso. É poder. Não poder para brigar com alguém. Poder para destruir Satanás. A nossa briga não é com carne nem sangue, é com principados e potestades. E isso é revestimento de poder. Irmão Wesley, mas me ensinaram que para mim identificar uma pessoa batizada com fogo, ela tem que orar em línguas estranhas. Me ensinaram isso aí. Que se eu orar em línguas estranhas, eu estou sendo batizado com fogo. Me mostra qual Bíblia. A línguas estranhas existe? É óbvio que sim. Quem falar que não existe é porque é mentiroso. Mas eu te digo para você, não é um sinal que a pessoa é batizada com fogo. Não é. Porque lá em 1 Coríntios, Paulo vai deixar isso claro para a gente no capítulo 14. Abre comigo aí, varão. Vou até ler aqui, vou acompanhar com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 14, por favor. 1. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Para aí. Quem quer receber dons espirituais, levanta a mão aí. Eu sei que não é todos, mas quem quer porque deseja ser revestido de poder, Deus vai te dar vários dons. Mas qual que você quer prioridade? O de o que, Reinaldo? Profetizar. Por quê? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mundo precisa ouvir a palavra de Deus. E profetizar no Novo Testamento significa pregar o Evangelho. O mundo necessita ouvir a palavra de Deus. Ah, irmão Wesley, eu quero ter o dom de curar. Mas adianta a pessoa curar e ir lá e adorar Aparecida, Tadeu e sei lá mais quem? Adianta a pessoa ser curada e depois, igual uma irmã que morreu recentemente, ir lá no mar agradecer e Iemanjá? Adianta. A primeira cura que a pessoa tem que ter é a cura da alma. E ela só vai ter essa cura da alma se você tiver o dom de profetizar. O revestimento de poder ensina a igreja a espalhar as boas novas. Porque Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E agora o apóstolo Paulo está dizendo: principalmente o dom de pregar. Eu quero que vocês sejam revestidos de poder. Mas não por você ser super-herói. Você vai curar, amém, em nome de Jesus. Você vai ter dom da ciência em nome de Jesus. Você vai ser um homem ou uma mulher cheia de fé em nome de Jesus. Mas principalmente uma pessoa que prega as boas novas com clareza. É isso que Deus quer.
Volta, por favor. Vai. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. Em mistério fala em espírito. Vou ler de novo aqui. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios. Posso fazer uma pergunta para a igreja? Se eu tivesse aqui 20 minutos falando em línguas estranhas aqui, alguém estava conhecendo ou entendendo alguma coisa aí? Estou perguntando, igreja. Aquele que fala em línguas estranhas não fala aos homens. Para que, Stênis, que todo mundo hoje está falando em línguas estranhas no altar? Me responde, por favor. Porque aquele que fala em línguas estranhas não fala aos homens. Para que as igrejas todas estão com essa mania, gente? Línguas estranhas é um dom particular da gente, que a gente com Deus. Não é um dom para público. Paulo vai ensinar isso com clareza. Mas o que profetiza fala os homens para edificação, exortação e consolação. O que profetiza, edificação, consolação e exortação. O que prega a palavra com clareza. Mas o que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. É errado línguas estranhas? Não. Mas é para edificação particular. E se é para uma edificação particular, não vai servir para me pregar no altar. Ou eu estou tendo interpretação da Bíblia errada, ou a palavra de Deus está errada, ou o costume dos homens está certo. Eu sei que isso choca, as pessoas não querem ouvir, mas é a verdade. E eu vou repetir: o que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica toda a igreja. Você está entendendo que é algo particular línguas estranhas? Você vai em algumas igrejas, graças a Deus que aqui não tem esse costume. O cara sobe no altar, 70% da pregação dele é línguas estranhas. E cadê a palavra que liberta? Como? Que Deus está nesse negócio se o próprio Deus está dizendo que aquele que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo? Mas o que prega edifica a igreja. O que é isso? O altar é lugar de pregar as boas novas do reino. Eu vou repetir lá do começo. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens. Que ganho ia ter se eu estivesse orando em línguas estranhas aqui em cima? Louvado seja o nome do Senhor. Que ganho que ia ter para a igreja? Que aprendizado, que exortação que vocês iam ter aqui. A línguas estranhas é um diálogo meu com Deus. Meu com Deus. Seu com Deus. Ô irmão Wesley, se o irmão estiver falando línguas estranhas do meu lado, louvado seja Deus pela vida dele. Possivelmente o Espírito Santo está na vida dele. Mas ele está falando ele e Deus, não está falando para ninguém. Agora, se Deus também quiser que esteja falando para outra pessoa, automaticamente ele vai usar alguém para interpretar. Simples. Porque não é para pregar o evangelho, ele não é a ordem. O Espírito Santo não veio para convencer a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. É isso que ele veio fazer, igreja. Não entre em confusão teológica. Eu não estou aqui discutindo igreja pentecostal, neopentecostal, para mim tanto importa. Pentecoste é uma festa judaica que representa a descida do Espírito Santo. Então para mim toda igreja que tem o Espírito Santo é pentecostal. E ponto final. Por que eu estou pregando esse texto? Porque você abre a internet, está virando piada as igrejas. Desculpa a minha sinceridade, está virando piada. E eu, Wesley, não estou falando que não existe línguas estranhas. Eu estou dizendo que existe, mas é algo particular meu com Deus. Não foi feita para ser falada para os homens.
É uma oração que o diabo fica desesperado. Quando você está orando em línguas estranhas, o diabo fica louco. O diabo fica louco. E quero dizer mais uma coisa: sou uma pessoa muito cheia de Deus que vai orar em línguas estranhas. Porque tem outro costume. Isso é científico. A nossa carne, o nosso ser humano, nós temos costume de imitar as outras pessoas. Isso é costume. Uma pessoa para orar em línguas estranhas, para ter essa oração do céu, ela tem que ser muito de Deus. Ela tem que ser muito do Senhor. E geralmente vai acontecer isso na sua particularidade com Deus. Quando você estiver na madrugada orando ao Senhor. Pode acontecer no culto? Pode, óbvio que pode. Mas é algo seu com Deus. Amém? Mas se você profetizar, você vai edificar a igreja. As pessoas vão conhecer a verdade. As pessoas vão se converter. As pessoas vão entregar a vida para Jesus. É isso que Deus quer de nós. Essas são as boas novas do reino. Esse é o Espírito Santo prometido. Ficai aqui no quadrangular, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai aqui. Ficai aqui. Tem muitas pessoas que não têm paciência de esperar. Uma pessoa revestida de poder, ela quer fugir do pecado, ela não é atraída por ele. Uma pessoa revestida de poder, com certeza ela já vai ganhar alguma alma para Jesus. Isso é certeiro, não tem como. A igreja cristã em Atos, eu quero que você depois estude o livro de Atos. Você vai entender o que é Espírito Santo dentro da igreja. Amém, igreja? Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por você que está ouvindo essa palavra. Eu quero encerrar, falta 10 minutos, com Mateus capítulo 25, que é uma ilustração. Vocês vão entender tudo isso que eu disse aqui, amém? Tudo isso. Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Coloca aí, 10 igrejas. Que tomando as suas lâmpadas, que são o seu corpo, saíram ao encontro do esposo, que é Jesus. E 5 eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu ao encontro. Nem todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-vos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou-se o esposo, e os que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Meu Deus. Eu acho que essa aqui é a palavra mais dura que vai ter no dia do arrebatamento. Eu chego até a estremecer com isso aqui. Eu não te conheço. Você está entendendo a importância do Espírito Santo? Você está cheio? Você está cheio do Espírito Santo? Porque Deus só conhece quem tem o Espírito dele. Se não tiver o Espírito dele, ele não vai conhecer. No dia, pode ser o que for. Ah, irmão Wesley, eu profetizei no seu nome. Ah, irmão Wesley, eu profetizei no nome de Jesus. Eu ganhei muitas almas por rei, não é mesmo? E se você chegar no dia, você tiver igual essas 5 nesses aqui, sem azeite. Está acontecendo isso nos últimos dias. Pessoas que eram cheias do poder de Deus começou a ter preguiça de orar, de ler a Bíblia, de jejuar. E aí, Edson, é igual caminhão, né? Ah, não vou dar mais uma viagem com o óleo dar, né, Stênis? Aí na hora que você chega lá para carregar, o caminhão rateia e acabou o óleo. Não deu. Por quê? Achou que tinha ainda óleo dentro do tanque. Tem muitas pessoas que estão servindo o Senhor
sem uma gota do Espírito Santo de Deus, sem um pingo de azeite, não tem vontade mais de pregar as boas novas, não está nem aí se alguém está no pecado ou não. A pessoa chega perto, pastor, eu estou passando uma luta, eu também estou na mesma situação. Em vez de usar a boca, o poder de Deus para repreender e falar assim: você estava, irmã, você estava, irmão, em nome de Jesus, está repreendido na sua vida. Infelizmente, tem um culto, a pessoa vê o irmão sofrendo, desanimado, não tem desejo de ir lá e chamar o irmão para vir para o culto, não quer convidar ninguém, não fala do amor de Cristo para ninguém. Que Espírito Santo que é esse, gente? E o problema, que aí tem às vezes os cultos, né? Que eu queria entender o culto pela busca do Espírito Santo. Todo culto é cheio do Espírito Santo. E a pessoa chega e quem vê a pessoa fala que está explodindo o poder de Deus. A pessoa sai do lado de fora e faz coisas que é totalmente contra aquilo que o Espírito Santo fala e nos manda. Irmãos, eu quero encerrar dizendo uma coisa. Mateus 12:31 diz assim, abra comigo lá para encerrar. 12:31. Muito conhecida essa passagem. Eu queria encerrar com ela. 12:31. Portanto eu vos digo, todo pecado é blasfêmia. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Irmão Wesley, o que seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Quer dizer então que Paulo foi para o inferno? Porque o homem Saulo blasfemou do Espírito Santo por várias vezes. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O Espírito Santo é bem para fazer o que, igreja? Convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Quando uma pessoa, irmão Reinaldo, ela vira escrava do pecado, ela não se arrepende, ela vem no culto, mas continua praticando as mesmas obras erradas. A pessoa não consegue largar os vícios, que seja vícios da pornografia, de bebida, sei lá mais o que. A pessoa, qualquer vício que não agrada o Espírito Santo. Se o Espírito Santo vem na função de convencer a pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e as pessoas continuam fazendo o mesmo pecado, ela não quer o Espírito Santo. Ela está blasfemando com o Espírito Santo. Então blasfema com o Espírito Santo é você virar escravo do pecado e não querer que o Espírito Santo te convença. Por isso que aquele que não tem um azeite, Deus não o conhece. Entenda isso, por favor. Isso é perigoso. Blasfemar contra o Espírito Santo não é eu falar mal do Espírito Santo. Isso não vai mudar nada. Eu não aceitar que Ele trabalha na minha vida para me se converter. Amém? Vamos ficar todos de pé, por favor? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar o que Paulo falou. E eu quero que todos faleis em línguas estranhas. E eu tenho esse desejo mesmo, tá? Que eu acho muito bonito. Eu tenho esse desejo também, igual Paulo. Mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. Mas uma prova que não tem nada a ver com o Espírito Santo, só que a pessoa é batizada com fogo. Porque quem profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que vocês falem línguas estranhas, amém? Eu quero que vocês tenham essa intimidade com o Senhor. Eu já tenho um tempão que eu não falo em línguas estranhas. Não vejo a hora de eu sentir a presença de Deus de uma tal forma de eu falar em línguas estranhas também. Tenho buscado muito isso do Senhor, mas eu não se preocupe com isso. Se tem algo que eu peço ao Senhor, eu quero que você pede na sua oração, é que o Senhor me dê sabedoria para continuar levando as boas novas do Rei. Que o Senhor continue me dando força para estar indo para os montes, para estar levando a palavra do Senhor para aqueles que estão necessitados. Eu quero que isso aconteça na sua vida. Não vou convidar ninguém para vir para cá. Porventura, se tem alguém aqui
que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar, aí o Senhor te convida a vir aqui na frente. Ah, irmão Wesley, eu não entreguei minha vida para Jesus ainda. Eu te convido a vir aqui, porque Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei ele diante do meu Pai que está nos céus. Por isso eu faço esse apelo. Agora, eu quero que você ponha a mão à altura do seu coração, por favor. Por favor. Olha que fundo musical lindo aí. Até aumenta esse fundo aí, mano. Aumenta, por favor, esse fundo aí. Fecha os olhos. Lembra que aquele povo estava reunido ali em Atos. E começou a vir um vento impetuoso, né? Aquele vento gostoso, que é o sinal do Espírito Santo para a igreja. E as pessoas foram cheias do poder de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Senhor meu Deus, nós damos liberdade nesse momento, Senhor. Nós deixamos, meu Pai, e nós queremos, meu Deus, ser cheios do Teu poder. Meu Pai, nós vimos, Pai, que há tantos dons, meu Senhor, e nós queremos esse revestimento, Senhor. Pai, quantas pessoas estão sofrendo aí fora porque não conheceram a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, meu Deus, revista cada irmão e cada irmã nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, se essa pessoa não consegue jejuar, Espírito Santo, convença ela da importância do jejum. Pai, se essa pessoa não consegue orar, meu Pai, convença essa pessoa a importância da oração. Meu Deus, se essa pessoa não lê mais a Tua palavra, Espírito Santo, convença ela, Pai, da importância da palavra de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, meu Pai, abençoe a Tua amada igreja. Abençoe, Espírito Santo. O Senhor habita no meio dos louvores, meu Deus. Santo é o nome do Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome. Pai, eu entrego cada vida em Tuas mãos. Pai, o nosso papel é só plantar. Quem dá o crescimento é o Teu Espírito, é o Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa semente que foi plantada nessa noite venha germinar dentro dos corações. Que essa semente que foi, Pai, plantada, jogada na terra fértil nessa noite, venha trazer frutos para o Teu reino, Senhor. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos nessa noite, na certeza da vitória no nome do Senhor. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. O Senhor Jesus abençoe vocês grandemente. É o que eu desejo. Passa a palavra para o pastor. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, essas palmas podem ser mais fortes para Jesus, tá? Uma palavra dessa foi ministrada aqui. Conhecimento e, acima de tudo, a intimidade com o Senhor. Buscar a intimidade com o Espírito Santo. Precisamos aprender a buscar um pouco mais da intimidade com Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar de maneira poderosa, os irmãos de casa, do trabalho que participaram conosco desse culto. E, como eu falei, vamos continuar anotando, né, tudo, para que a gente não possa perder nenhum versículo desse, né? Está tudo anotadinho aqui, graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar de maneira poderosa. Prepara a oferta, o dízimo nessa noite, estaremos orando. Você que contribui com a obra do Senhor. E que Deus possa nos continuar multiplicando as nossas vidas, né? Vê para mim as datas aí, o encontro vencedor já tem.
Irmãos, enquanto estão preparando, foi definido o encontro de vencedores, né? Encontro, o tema é face a face com Deus, no dia 30 de agosto. Então, vai ser na igreja lá do Joaquim Murtim. Já está definido também os valores, são R$50 a inscrição, os servos 35 e crianças a partir de 12 anos, a metade, R$25. Então, a gente encontra, convido você, às vezes alguém que está participando conosco nesse culto também, se você quiser participar desse encontro, pastor, porque eu não vou na igreja todo dia, não tem problema, você pode participar também. Esse encontro é como se diz, um reavivamento da nossa vida espiritual. Então nós seremos a partir das 8 da manhã às 18 horas. Nós temos, já está tudo preparado, e almoço, café, o lanche, tudo direitinho ali. Então por isso que paga essa taxa. Amém? Então que os irmãos já comecem a dar os seus nomes. Você que vai participar aqui, você, pastor, não tem condições de ir. Se você quiser também abençoar alguma pessoa que nunca foi, é importante. Mas eu já fui, pode voltar de novo. Então, inclusive, até quero conversar com alguns irmãos aqui, os servos que querem participar. Procure dar o nome aí para as nossas irmãs, tá? A pastora Silvana, a pastora Adriane, a Denise também, né? Fica atenta aí para anotar o nome dessas pessoas. Quanto mais rápido você passar o seu nome, é melhor. Tá bom? Então, as pessoas que vão participar, é importante. Inclusive, quero conversar com alguns irmãos aqui, o Jean Anderson, depois, para a gente alinhar direitinho esse encontro, tá bom? Então, eu estou aguardando aqui os encontros das irmãs que pediu umas datas aqui do Unioras e de mulheres, né? Encontro de mulheres. Então, até que chegar para mim aqui, também se prepare. A irmã que quer participar, conversei com uma irmã lá do motel, não sei se ela veio de manhã, não me deu retorno. E então a gente já está se preparando para isso. Amém? E alguém que quiser, irmão, depois se quiser anotar os versículos que foram lidos aqui, eu tenho tudo anotado aqui. E lembrando também aos irmãos, né, de casa, quarta-feira o nosso estudo aqui, é bom você já ficar preparado para anotar tudo, né? Ficar tudo anotadinho para a gente não perder nenhum versículo no ensino de quarta-feira. Inclusive vai ser o tema batismo nas águas, irmãos. Então, vamos falando aqui agora, vai ser falar do batismo nas águas. Muitas pessoas têm dúvida, né? Eu não quero batizar, eu tenho medo, que isso e aquilo. Então, irmãos, tira as nossas dúvidas através do estudo. Amém? Vamos orar aqui para você que contribui com a obra do Senhor, dizimista, ofertante. Você que não está contribuindo nesta noite também, gostaria que você pensasse agora no que Deus tem feito na sua vida. O que Ele tem abençoado, abrir as portas do emprego, do trabalho. Então, uma gratidão ao nosso Deus. Nós vamos orar. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem contribuído na sua vida, que tem abençoado a sua vida de maneira poderosa. Querido Deus e Pai amado, neste momento, Senhor, eu quero apresentar ao Senhor a cada pessoa que contribui com a obra do Senhor. Aqueles, meu Pai, que já contribuíram, que ainda não tiveram oportunidade, que o Senhor possa abençoar de maneira poderosa. Pai, abençoa também nossos irmãos de casa, no trabalho, no nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir as portas para essas pessoas que estão desempregadas. Também aqueles, ó Deus, que estão desanimados, até que, quem sabe, querendo pedir conta, querendo sair da empresa, Senhor. Pai, ora também pelas empresas que estão se falindo. Empresas, ó Pai, que não estão cumprindo os compromissos com os seus funcionários. Que o Senhor possa abençoar a cada um de maneira poderosa. Que o Senhor abra as janelas do céu, derramando a bênção sobre essas pessoas, sobre essas empresas.
cada um receba do Senhor uma bênção especial no nome de Jesus. A bênção e a unção da multiplicação em todas as áreas, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Chegaram aqui 1 hora, no dia 13 de setembro, de 9 às 18 horas. Congresso de Mulheres, dia 20 de setembro, de 13 às 20 horas. Então, procura a pastora Silvana aí, que está agendando esses congressos, essas viagens. E você que deseja participar, é muito importante a participação, tá bom? Olha, nós temos aqui um só para todo mundo. Um só para todo mundo. Eu acho que eu vou mandar tirar o Oi, irmãos. O irmão deixou esse aqui estudo da mensagem de hoje. Só que eu estou falando, tem um para doar para uma pessoa só. Vou fazer para quem, né? É difícil. Então, se você quiser, eu vou ter o compromisso de tirar xerox. E na quarta-feira você leva. Quem quiser, passa para o nome da pastora Adriana aqui, que até no final do culto eu tenho que saber quantas xerox que eu vou tirar para você. Fica melhor assim, é isso? Então tá aqui. Eu dou essa aqui para quem? Hein? Então tá bom, ficou para mim. Deus abençoe. Então tá aqui, irmãos. Mas se alguém quiser a cópia, pode falar que eu vou tirar a cópia para você, tá bom? E nós temos aqui pedido de oração para a Clemilda, vamos em si, para as pessoas enfermas, né, que mandaram pedindo aqui as suas orações. Que Deus possa... Amém. Então, nossa irmã Janaína, que vai passar com um procedimento médico amanhã, estaremos orando para a Clemilda, para a irmã Maria Aparecida, que está se recuperando, para a irmã Valquíria e também para o João Pedro. Amém? Estaremos orando por essas pessoas. Se mais alguma pessoa você conhece alguém que está enfermo, apresenta o nome dessa pessoa para o Senhor, que o médico dos médicos, ele está cuidando dela. Em casa também, se você quer representar alguma pessoa que está enferma, você pode pegar o nome dessa pessoa, lembrar dela. E se você também está sentindo algo, coloque a sua mão sobre a sua cabeça, no seu peito, que nós estaremos orando, mas o médico dos médicos, ele estará operando na sua vida. Lembra com aquela passagem de sexta-feira que nós falamos? Uma mulher, ela disse assim: se eu tão somente
tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Então neste momento agora você sinta que está tocando nas vestes do Senhor, para que Ele possa curar de toda a enfermidade. Querido Deus e Pai amado, em o nome do Teu Filho Jesus, eu que diz a Tua palavra, que tudo que em nome de Jesus pedimos ao Pai, Ele nos conceda. Conceda, Senhor, uma cura, transformação, a recuperação na vida dessa pessoa. Meu Deus, numa distância que nos separa do Teu amor e da Tua misericórdia, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Por isso, Pai, nós oramos por essas pessoas que têm o nome escrito neste caderno. Oramos, ó Deus, por essas pessoas em casa, no trabalho. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que com as Suas mãos infinitas possa tocar do alto da cabeça a planta dos pés de cada um. Que eles possam sentir a Tua presença, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa ministrar o dom da cura, da transformação sobre essas vidas, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, e que a bênção do Senhor permaneça com todas essas pessoas, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crê, diga amém e graças a Deus. E os aniversariantes, cadê? Estão aqui não, né? Estaremos orando então pelos aniversariantes, Evelyn e Jonas, não é isso? Esse dedo desse pessoal eu vou te contar, viu? Eu não vou nem falar nada. O Thomas, né? Por isso que eu não trouxe ele hoje, né? Por causa do bolo. Vamos orar pela vida do Thomas e a Evelyn, que está aniversariando, né? Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai amado, nós oramos pela vida dessas crianças, ó Pai. Oramos, ó Deus, pela adolescente que está aniversariando. Creio, Pai querido, que hoje é um dia de muita felicidade e bênção, mas a alegria também dos pais, que o Senhor os concedeu a essas vidas, nessa data de hoje, ó Pai, que ela possa repetir conforme a Tua vontade. O Senhor derrama a Tua bênção, a unção sobre elas, e abençoando de maneira poderosa, em o nome de Jesus Cristo. Estaremos orando pelas nossas crianças agora, encerrando nosso culto, no nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar de maneira poderosa. Glória a Deus. Soberano Deus, amado Pai, Senhor, nesta noite, ó Deus amado e Pai querido, nós entregamos, Senhor Jesus, a vida das nossas crianças nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus amado e Pai querido, cobrir cada uma, Senhor, com Teu manto sagrado, Pai, e proteger, Pai, de todo mal, Senhor, de toda maldade do homem, Pai. Senhor, amanhã é segunda-feira, Pai. Retorno às aulas, Senhor Jesus. Que o Senhor, meu Deus, cubra as escolas, Pai, as creches, Pai, com Teu manto sagrado e os proteja, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, é o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, proteja as nossas crianças, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, lembrando mais uma vez, você que deseja participar do encontro, não deixa para a última hora não, tá? Para nós estava agendando direitinho. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos por esse culto maravilhoso, pelos nossos irmãos em casa que compartilharam, participaram conosco desse culto, que sejam ricamente abençoados. O Senhor possa nos levar de retorno, nos protegendo e guardando contra toda a cilada do inimigo, e que a bênção do Senhor permaneça com todos, em nome de Jesus. Do amor do Pai, Glória ao Pai, que a graça do Filho, glória ao Filho, e a comunhão do Espírito Santo, glória ao Espírito seja na vida de Santo. todos, foi paz, Deus e a todos. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos.